Eu sou Adiel Lima Pessoa, estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Viçosa, UFV. E o meu trabalho é sobre monitoramento de mancais de rolamento via análise de vibrações para fins de manutenção preditiva. Sou orientado pelo professor Paulo César Bilkner e esse trabalho é financiado pela FAPEMIG e pelo Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário. Os rolamentos, eles são os elementos de máquinas mais importantes das nossas fábricas, indústrias, veículos. Eles funcionam como apoio de rotação para determinada carga e facilita essa locomoção. E embora esses processos de fabricação desses materiais, desses elementos de máquinas tenham chegado a nível satisfatório, eles ainda estão sujeitos a falhas ou desgastes. E para acompanhar essa degradação, que é muito importante, nós temos a análise de vibrações, que é o tema desse trabalho. E todas as etapas desse trabalho foram realizadas no LVA, que é o Laboratório de Vibrações Acústicas da UFV. Como objetivos desse trabalho, nós temos a montagem de uma bancada para experimentos, a elaboração de um programa no LabVIEW capaz de ler os sinais emitidos pelo rolamento e aplicar a eles conceitos de vibração, além de estudar esses defeitos no rolamento e obter assim a assinatura do rolamento, que seria os dados de um rolamento que não tem defeito, como já foi citado, e utilizando de 3 rolamentos com defeito, obter deles esses dados, e através de gráficos de frequência, que vamos saber se vai ter ou não defeito, que vai ser na pista interna do rolamento. Desenvolvimento. Temos aqui então o nosso rolamento, a pista interna, elemento rolante, a pista interna é a gaiola, que pode ser dividido tal rolamento. A nossa base de pesquisa vai ser na pista interna, onde vão ser inseridos os defeitos. Cada um desses componentes vão ter uma frequência de passagem de defeito diferente, como podem ser mostrados que são calculados pelas fórmulas abaixo aí, que temos ao lado. E são todas baseadas no rolamento mesmo, em medidas do próprio rolamento. E aqui o que vamos utilizar principalmente será na pista interna, então será a BPFI. Temos aqui a nossa bancada, onde foram realizados todos os nossos trabalhos. Temos os acelerômetros, 2 os rolamentos, que são a base do estudo, 3 o eixo, 4 os mancais de rolamento, 5 o sensor acústico, 6 temos o inversor de fase, 7 o motor, no 8 o computador e o monitor. Para fazer essa análise, nós precisamos fazer um tratamento do sinal, que ele vai ser adquirido pelos acelerômetros a partir dos rolamentos, e eles precisarão ser tratados para que possamos tirar conclusões. Então, assim, o sinal deve ser obtido primeiramente no domínio do tempo, através dos acelerômetros. Esse sinal deve ser transformado no domínio da frequência, aplicando nela a FFT, que é a transformada rápida de Fourier, e assim, nesse aspecto, são analisadas essas ressonâncias, que vão ocorrer ou não alterações. E na frequência, no domínio da frequência, são aplicados filtros, pode ser passa baixa, passa alta ou passa faixa, para que consigamos trabalhar apenas numa região de interesse nosso. Aí assim o sinal é novamente adquirido no domínio do tempo e a transformada de Hilbert é aplicada, e logo depois novamente a FFT é aplicada novamente nesse sinal, e obtemos assim um espectro em cima da transformada de Hilbert. Aí, utilizando um motor com a rotação fixa, como foi da foto, de 9,95 Hz, a frequência de passagem do defeito calculado por aquela fórmula BPFI que estava presente, o valor calculado foi de 71,64 Hz. Assim, os valores de corte de frequência foram de 54,4 até 88,8 Hz, que é uma faixa onde pode estar ou não presente o defeito. Aqui embaixo temos o layout inicial do nosso programa. Podemos ver que ele tem dados estatísticos, os gráficos, a escolha dos filtros, gravação, entre outros. Esse início está sendo ainda trabalhado, mas temos uma base bem forte e funcional.
Dessa forma, na pista interna de 3 rolamentos foram inseridos os defeitos, G1, G2 e G3, como foram nomeados, através de um durômetro que foram pressionados e causaram esse defeito. Temos a imagem 3D tirada do software, que mostra como que fica esse defeito mais amplo, e esses defeitos denominados G1, G2 e G3 tiveram sua respectiva carga. G1 teve 60 kg força, G2 150 kg força e G3 250 kg força. Para os resultados, com os defeitos inseridos e essa faixa de frequência estabelecida, poderão ser começados os experimentos. Primeiramente, precisamos obter a assinatura do rolamento, depois nós fazemos as medições nos outros 3. A medição de frequência vai de 350 Hz até 1100 Hz, de todos esses gráficos que serão apresentados aqui no momento. Então temos a assinatura do rolamento. Podemos observar na parte de cima, no gráfico Hilbert, o envelope, que é o em vermelho, como se fosse o envelope mesmo, que segue os picos dos sinais. E embaixo o espectro desse envelope, que já está no domínio da frequência. Em cima, no gráfico Hilbert, temos amplitude por tempo e embaixo amplitude por frequência. Podemos ver que embaixo nenhum desses picos corresponde a um defeito. Esses picos são mais de ruídos que podem mascarar, mas no caso não correspondem a nenhum defeito no rolamento, pois é a assinatura não tem defeito. Começando com o primeiro, o defeito na pista interna G1. Podemos notar então 3 defeitos. Tem 3 picos que podem ser visualizados, um 7 vezes BPFI, que aparenta aí com 489 Hz. Outro foco também é em 10 vezes BPFI, de 710 Hz, são múltiplos daquele valor que calculamos de 71,64 Hz. Então todos esses aqui são múltiplos, e esses múltiplos são o que avaliamos. Temos aqui também 11 vezes BPFI, isso demonstra que a presença do defeito é fato. Agora com o G2, temos novamente o envelope, e agora são 4 defeitos que podem ser notados. Igual no anterior G1, temos a 7 vezes BPFI, 10 vezes BPFI e 11 vezes BPFI. Mas também nesse temos 14 vezes BPFI, que já chega a um valor de frequência de 990 Hz. São todos valores aproximados também. Agora no G3, temos também o envelope e observamos duas frequências de passagem desse defeito. 7 vezes BPFI, aproximadamente ali 499, que foi adquirido nesse, e 699 Hz, que dá 10 vezes BPFI. Então, podemos concluir que esses 3 rolamentos apresentaram defeitos e eles foram explícitos, podemos notar. E podemos ver também uma banda estreita de intensificação de frequências. O que seria? Podemos ver que tem áreas nesses gráficos em que ocorre uma intensificação dessas frequências. E nos 3 foram bem parecidos, o que mostra a presença do mesmo defeito. E assim podemos concluir que os defeitos estão presentes no rolamento e eles puderam ser destacados. Então, podemos concluir que a bancada experimental foi útil e entregou resultados para a nossa pesquisa. O programa elaborado foi capaz de realizar análise de sinais e concluiu em gráficos próprios se há ou não a existência desses defeitos. Pôde-se concluir também que os rolamentos defeituosos apresentaram frequências características de tais defeitos e puderam se diferenciar da assinatura, e foi possível explicitar a presença desses desses defeitos no rolamento, nos 3 rolamentos. E através desses gráficos podemos concluir que os rolamentos com defeito realmente tinham, e conseguimos chegar ao nosso resultado, nosso objetivo. Queremos agradecer então ao Paulo Bilkner, nosso professor, que ajudou, todos os membros e amigos do Laboratório de Vibrações e Acústica LVA, ao UFV, FAPEMIG, CAPES e ao Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário da NDF, por todo o apoio e suporte financeiro que tornaram esse projeto viável. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.